Meus irmãos, queria falar hoje sobre graça, paz e liberdade, sobre o Evangelho. O Evangelho nos fala sobre graça, sobre paz e libertação. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos fere, mas ela também nos consola, nos sara, nos regenera, nos edifica. E eu peço aqui, Senhor, para que o Teu Espírito Santo torne essas verdades realidades profundas e espiritualmente vivas nos nossos corações. Se alguém aqui não te conhece, se alguém ainda não foi alcançado pela tua graça, mesmo estando aqui reunindo há tanto tempo, ouvindo pela primeira vez ou escutando, Senhor, pela internet, que o teu evangelho, que é o poder do Senhor, transforme essas pessoas, regenere. A nós que fomos alcançados e estamos, porventura, afastados, nos traga arrependimento verdadeiro. Nos traga, Senhor, vida, Senhor. Não nos deixe brincar com verdades eternas. Não nos deixe estar enganados diante do que estaremos eternamente, Senhor. Senhor, e fortalece-nos a fé com essas verdades. É o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos edifica. Por isso eu rogo ao Teu Espírito Santo que vivifique essa palavra e aplique ela aos nossos corações de forma profunda e transformadora, não apenas intelectualmente, mas que ela traga mudança verdadeira e arrependimento para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é muito dinâmica, ela é uma explosão que ela combate a justificação pelas obras. Ela combate qualquer tentativa de alguém ser salvo pelas obras. Paulo aqui, no decorrer dos seus 30 anos que se passaram entre a sua conversão perto ali de Damasco, onde nós lemos em Atos 9, e a sua prisão em Roma, Paulo viajou por muitas vezes pelo império como embaixador de Cristo, plantando igrejas, enviando cartas a igrejas que ele não pôde estar, mas edificando as igrejas locais, fortalecendo, pregando a Cristo, pregando o Evangelho. Em suas 3 famosas viagens missionárias, ele pregou o Evangelho, edificou igrejas locais, colocou irmãos ali para cuidar dessas igrejas, plantou igrejas ali nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, que é o norte da Grécia, e Acaia. Além disso, suas visitas eram também seguidas de cartas, como essa daqui, enviadas a igrejas, exortando as igrejas com relação a falsos mestres, com relação a fortalecê-los na fé, a instrução no verdadeiro Evangelho. E essa carta foi dirigida às igrejas da Galácia, uma região ali, uma província, particularmente ali referente à parte sul da província, das cidades da Pisídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo envia essa carta, então, na qual ele evangelizou ali na sua primeira viagem missionária, narrada lá nos capítulos 13 e 14 de Atos. Paulo havia plantado várias igrejas locais, colocado pessoas e anunciando o Evangelho, e ele via quando essas igrejas, ele tinha ciência de quando essas igrejas estavam correndo perigo. Particularmente aqui, meus irmãos, Paulo combate severamente, nós vamos ver, pessoas, falsos mestres que estavam tentando colocar o Evangelho como obras, incluir obras da lei na salvação. Estava combatendo, os falsos mestres estavam querendo inventar um outro Evangelho. Quando Paulo fala aqui de outro evangelho, que as pessoas estavam querendo incluir obras da lei, circuncisão, observância a leis de Moisés, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para a salvação.
Ele é uma carta ali, talvez é a primeira carta de Paulo, que Paulo escreveu, e os cristãos ali recém-convertidos, então, estavam dando ouvidos, correndo perigo de pessoas que estavam infiltrados, estavam dizendo que tem que cumprir ritos, tem que ter obras da lei para você ser aceito, para você ser salvo. E Paulo, então, ele vai combater aqui, falando que a justificação é somente pela fé em Cristo, não por obras da lei. Não para que ninguém se glorie. Nada do que eu e você possamos fazer diante de Deus pode nos dar 1 milímetro de nos tornarmos aceitos. Porque se nós acreditarmos nisso, Paulo disse, nós estamos crendo num outro evangelho, ou seja, num evangelho falso. Não é que existe um outro evangelho que você pode ser crido. Ele está falando que você está crendo numa mentira. Você está anulando a cruz de Cristo. Você está querendo dizer que Jesus fez 90% e cabe você fazer 10%. Não cabe a nós fazermos nada. A obra de Cristo foi completa. E Paulo, então, ele traz essa verdade. Lutero mesmo diz que a carta aos Gálatas é a carta mais que fala, mais referente, mais autora da nossa libertação, da nossa liberdade em Cristo, que nos traz uma liberdade correta, uma liberdade que nos torna escravos de Cristo. Esse é o verdadeiro conceito da liberdade cristã. Não você fazer o que você quer, mas você está livre do poder do pecado para cumprir a vontade de Deus. Então, Paulo está falando, está combatendo isso. E essa carta ela é muito dinâmica com relação a isso. Paulo combate o outro evangelho, tanto é que ele fala no verso 6, no capítulo 1, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Ou seja, vocês foram chamados na graça de Cristo, agora vocês estão correndo o risco de crer num outro evangelho que fala que vocês têm que fazer alguma coisa para ser salvo. Então Paulo está combatendo isso, e ele diz aqui no verso 7, a qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 7, diz, assim como já dissemos, e agora repito. Olha como Paulo está combatendo essa mentira. Se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Paulo está combatendo de forma séria. Se você está crendo um outro evangelho, você está... E ele diz aqui no verso 8, e ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Mesmo que um anjo venha pregar um outro evangelho, mesmo que alguém pregue alguma coisa que não é a justificação pela graça, pela fé, confiando unicamente na obra de Cristo, não creiam nisso. Nós já falamos no estudo de 1 João, que nós estamos fazendo, no capítulo 4, quando João lá fala para nós não darmos créditos a qualquer espírito. Vocês lembram? Para não serem ingênuos. E João está combatendo ali uma outra heresia que era com relação à divindade de Cristo, a literalidade da ressurreição de Cristo, que Jesus não tinha um corpo real, porque o corpo era mau, a matéria é má, e podiam pecar à vontade. E aqui Paulo também está falando de um outro evangelho, talvez um pouco mais sutil, está falando assim, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Não confia nessa história de justificação pela fé somente na obra de Cristo, não, E Paulo, então, aqui está combatendo severamente. Paulo começa o verso 1 falando do apostolado dele. E por que Paulo aqui, em Gálatas, ele trabalha um pouco mais essa credencial dele? Por que ele fala aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens? Por que ele dá essa ressalva? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui ele se estende um pouco mais do que de costume, e a razão não é que Paulo estava dando uma carteirada, ele queria exibir. Claro que não. É que aqueles falsos mestres estavam desfazendo do evangelho, estavam querendo minar a autoridade de Paulo como apóstolo. Eles estavam falando assim, quem é esse cara que se fez de apóstolo? Ele está ensinando mentira. Então Paulo, ele de forma humilde, mas com a autoridade que Deus deu para ele, ele fala, eu sou um apóstolo. Nós vemos isso em Atos. E eu não fui feito apóstolo por parte de homem nenhum, nem por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Eu falo com a autoridade de Deus. O evangelho que eu recebi de Cristo. Então Paulo chama a autoridade porque está dizendo, esse evangelho que eu estou pregando, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou querendo ter uma autoridade que nasceu em mim mesmo, mas Deus me incumbiu a isso.
E para as pessoas não, porque as pessoas estavam atacando o evangelho e automaticamente atacando Paulo. Para de ouvir esse tal de Paulo, porque ele se fez de apóstolo, ele tem uma mensagem que não sei de onde que ele tirou. Então Paulo diz assim, eu sou um apóstolo, eu sou um enviado de Cristo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Desde a sua visita às cidades da Galácia, as igrejas estavam sendo perturbadas, então, por esses falsos mestres, que estavam atacando a doutrina do Evangelho e, consequentemente, a autoridade de Paulo. Por isso que Paulo dá essa credencial um pouco mais extensa. Não para ele se aparecer, obviamente, mas as pessoas estavam dizendo que era necessário circuncidar, guardar a lei de Moisés, lá em Atos 15, 1 a 5, e estavam atacando, como se falasse, quem é esse tal de Paulo, gente? Que vocês estão dando crédito a Paulo, esse evangelho dele? Então, Paulo invoca essa autoridade que veio de Deus. O objetivo, então, aqui é nós falarmos de graça, de paz e libertação que aqueles irmãos estavam precisando ouvir da parte de Deus. E essa libertação, nós encontramos essa segurança, então, no que Cristo fez por nós. E no verso 3, que eu queria trabalhar, Paulo fala ali a todos os irmãos, ele menciona ali outros irmãos que eram companheiros dele, porque ele nunca quer levar o trabalho sozinho, nunca quer trazer glória para ele sempre relaciona pessoas que eram companheiros dele, que Deus também usava no ministério dele, a importância de outras pessoas no ministério dele. E aqui no verso 3, Paulo começa a tratar então sobre graça e paz. Por que Paulo começa falando? Paulo tem esse costume em outras cartas dele de falar graça e paz como uma saudação. E não é uma saudação como a gente falou, irmão, bom dia, graça e paz, apenas como uma expressão, um jargão que nós usamos. Muitas vezes nós corremos o risco de usar essa expressão sem conhecimento, superficialmente. Graça e paz, irmão, graça e paz. O que significa graça e paz na palavra? Como que Paulo usava isso? Por que Paulo empregava isso costumeiramente e aqui ele também fez isso? Então aqui ele trabalha que graça, verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, vosso Pai. São duas verdades profundas, meus irmãos, que representam muito bem o Evangelho. Graça e paz representa muito bem o que é o Evangelho. Claro que ela não esgota o que é o Evangelho, mas se tem duas palavras que nós podemos usar que representam muito bem o Evangelho, é graça e paz. E nós vamos tentar mostrar o que essas verdades significam. Graça e paz não pode ser usado, então, como uma formalidade sem conhecimento, como se a expressão trouxesse algum benefício por ela mesma. Como se as palavras nossas tivessem poder quando eu falo graça e paz. Mas nós possamos falar com costume. O judeu tinha um costume de saudar um ao outro com a expressão paz seja com você, paz, paz. Eles tinham esses hábitos de acenar, às vezes, até com a mão e de falar essas expressões. Paulo agora vai muito mais além e eleva essa expressão num nível cristão, dizendo o que significa realmente graça e paz. Então ele não está usando de forma simbólica, ele compreende profundamente o significado dessas verdades. O que é graça, meus irmãos? O que é graça? O que a Bíblia fala sobre graça? Graça, ela é o favor imerecido de Deus, é a bondade de Deus, é o agir de Deus a pessoas que são indignas de merecer, que não têm mérito algum, que são indignas de receber o agir de Deus, a bondade de Deus, aliás, que merecem a condenação. Então, graça já combate o que aqueles falsos profetas estavam ensinando sobre obras. Eles estavam falando obras, Paulo fala graça. O Evangelho fala sobre graça, não fala sobre obras. O Evangelho não fala sobre o que eu e você podemos fazer, ele fala sobre o que Cristo fez. O Evangelho não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. Então Paulo combate ao favor imerecido de Deus a pessoas indignas, sem nenhum direito que mereciam a condenação eterna. 1 Pedro 5,10 diz o Deus de toda graça. Atos 15,11 disse a graça do Senhor Jesus. Só anotei alguns textos. 2 Coríntios 12,9, a minha graça te basta. Graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, João 1,17. O Evangelho da graça, Atos 20, 24. E crescei na graça e no conhecimento de Jesus, 1 Pedro 3,18.
Então, nós temos aqui uma compreensão de quando a graça ela é compreendida corretamente. A palavra graça contém em si mesma toda a teologia do Novo Testamento. Spurgeon diz isso, que traz a mensagem anunciando que a graça veio aos homens através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. A graça anuncia, ela está personificada na pessoa de Cristo, que veio nos salvar quando nós estávamos mortos. Quando nenhum de nós não podia nem desejar a Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Nós nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. Então, Deus, em sua bondade, em sua graça, Ele enviou Cristo para fazer o que nenhum de nós poderia fazer, que era nos reconciliar com Deus. Então, a graça é o agir de Deus a pessoas que nada merecem, a pessoas que estavam com uma sentença condenada eternamente. E Deus, em sua bondade, não por obras, não porque ele viu que a gente ia escolher ele, mas porque nós estávamos mortos antes, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu por graça. Ele falou, eu vou amar o Alexandre que nada merece. Aliás, que merece a condenação eterna, porque nasceu em pecado, nasceu contrário. Mas de forma inexplicável, porque é graça. Ele operou essa graça na vida de tantas pessoas. Do que nós vamos nos gloriar? Se a Bíblia descreve que nós nascemos em pecado, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nada do que eu e você fizemos, porque a escolha é antes da fundação do mundo. Paulo fala isso, ele começa falando isso na carta de Efésios. Como que o seu filho pode falar que foi ele que escolheu o nome dele? Se você já tinha escolhido o nome dele antes dele nascer, vamos supor. A graça fala de coisa muito mais profunda. Deus nos escolheu em Cristo, nos salvou antes da fundação do mundo. Então essa graça é esse agir de Deus. E o que é paz? Nós confundimos paz com ausência de guerra, muitas vezes. Eu queria um lugar de paz, eu queria um lugar sossegado. Eu queria um lugar assim, numa floresta ou numa montanha, eu não sei o que significa um lugar para você que transmite paz. Cada um tem um lugar, uma ideia geográfica do que é paz. Será que Paulo estava falando, relacionando paz com isso? Meus irmãos, paz não tem nada a ver com ausência de guerra. Paz que a palavra de Deus traz aqui é o fim de uma hostilidade. É o fim de uma inimizade que havia entre nós e Deus. Romanos fala que Deus nos amou, Romanos 5,8. Olha o que Paulo fala em Romanos 5,8. Paulo fala ali, no capítulo 1, justificado, pois, mediante a fé temos paz. Eu vou trabalhar um pouquinho isso aqui. Depois, no verso 6, ele diz, Romanos 5,6, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paz é um resultado da graça. Por isso que você nunca vai ler na Bíblia paz antes da graça. Você pode reparar, todas as expressões que Paulo usa é graça e paz. Não é sem razão. Porque a paz é um resultado da graça de Deus. Sem a graça de Deus agindo na sua e na minha vida, nós jamais desfrutaríamos de paz com Deus. Porque paz, quando Deus fala que nós temos paz, Romanos fala justificados pois temos paz, ou seja, nós não estamos mais em inimizade com Deus. O estado natural que nós nascemos de pecadores, afastados de Deus, por causa do nosso pecado, foi trabalhado, foi vencido pela morte de Cristo. O que pesava sobre nós, a condenação, os nossos pecados, a ira de Deus, Jesus Cristo pagou na cruz.
E aquele perdão, aquela justificação que foi dada para nós na cruz, nos traz paz com Deus. Não é que nós não vamos ter mais problemas por sermos cristãos, porque João fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo, que escreveu, veja a vida dele. O que esse homem sofreu pelo Evangelho, desde que ele foi alcançado. O que Jesus falou para ele? Eu vou mostrar para esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele teve paz com Deus ou não teve? Teve, meus irmãos. Mas ele teve problema? Teve. Então, paz não é ausência de problema. Paz é nós estarmos de novo em amizade com Deus, no sentido de sermos reconciliados, não estamos mais condenados. E a paz é fruto do fim da nossa guerra, que nós éramos inimigos de Deus. E por causa de Jesus Cristo na cruz, da graça dele, agora nós somos reconciliados. Não estamos mais em hostilidade com Deus, por isso desfrutamos de paz, apesar dos problemas. Por isso que a Bíblia é um mistério, é algo sobrenatural, que você pode ver alguém num leito de morte, sofrendo e em paz com Deus. E você pode ver um ímpio gozando de saúde, dinheiro, tudo, totalmente inquieto, totalmente perturbado, porque ele está em inimizade com Deus ainda. Então a paz não é circunstancial. Jesus fala, a minha paz os dou. João 14, 27, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é aquela paz falsa, passageira. É você melhorar nisso, melhorar naquilo. E eu queria trazer aqui um relato do falecido Sproul, um grande homem de Deus, daqueles que você fala, tudo que você achar dele pode ler, até a receita. O professor de seminário falava, desse homem aqui, até receita você lê aqui. E ele conta num livro dele, que eu vou indicar para vocês aqui, se quem quiser chamar As Mãos Invisíveis de Deus. O negócio, eu não sei se essa é a ordem, mas a mão invisível de Deus, ele fala sobre Romanos. Fala como que Deus age na nossa vida, às vezes, que nós não percebemos, mas Deus está agindo. E ele conta um testemunho, nesse livro, quando ele tinha 6 anos de idade. E eu quero ler aqui para os irmãos. Ele diz assim, abre aspas, quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava jogando bola em frente a onde eu morava. De repente começou uma correria das pessoas e todos gritando. Eu fiquei assustado. As mulheres de avental batendo colheres de madeira no fundo das panelas estavam gritando de felicidade. E minha mãe saiu do prédio e correu até mim com lágrimas nos olhos e gritava, acabou, acabou! Ela me abraçava e agarrava. Esse foi a alegria do dia da vitória, o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso significava que meu pai havia terminado seu tempo no exército e que poderia voltar para a nossa família. Porém, ele diz, anos mais tarde, eu estava com alguns amigos acampando e assando uns suspiros quando um deles começou a falar sobre a bomba atômica e as coisas que estavam acontecendo em Berlim. Quando os meninos começaram a descrever o que aconteceria se uma bomba caísse em nossa comunidade, ele conta, eu fiquei apavorado, senti um enjoo no estômago, fugi do acampamento e fui embora para casa. E ele diz, a Segunda Guerra Mundial foi precedida depois por muitos anos de Guerra Fria, pelo conflito na Coreia e pela terrível guerra que explodiu no Vietnã. Aquela paz que nós comemoramos tanto nas ruas, já foi-se embora com a notícia de uma bomba que viria. Essa é a paz que o mundo oferece. Você comemora algo e em seguida já tem uma tragédia maior esperando. Como que nós vamos gozar de paz diante das circunstâncias, se não em Cristo, se não estivermos alcançados pela graça de Deus? Você comemora hoje que você tem saúde e amanhã você pode não ter. Eu também. Se nós estamos dependendo disso, hoje eu posso ter um emprego, amanhã eu posso estar desempregado. E se a minha paz depende dessas circunstâncias, eu sou o mais infeliz. Se nós estamos buscando esta paz quando nós servimos a Deus, nós estamos completamente enganados, meus irmãos. E muitas vezes nós ainda corremos esse risco, esse perigo de estarmos enganados. Mas nós não podemos persistir no erro. Precisamos clamar da misericórdia de Deus. Essa paz temporária que o mundo oferece, quando diz a minha paz vos dou, Jesus falando, eu não dou como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz falsa, ele dá uma alegria falsa. Ele dá um prazer falso, temporário, prazer mortal, que vai te levar ao pecado.
Então, Paulo está falando do fim da pior guerra possível. É como se Paulo estivesse falando, meus irmãos, usando o exemplo de Spru. Como se nós olhássemos para a cruz de Cristo e nós pudéssemos gritar: acabou. Acabou. Acabou a nossa inimizade com o Senhor. Acabou nós estarmos condenados com o Senhor. Nós gozamos de paz, porque Deus pagou a minha conta. Deus morreu no meu lugar. A obra foi completa. Acabou. O que foi falado, o brado, quando Jesus morreu? Tetelestai. O que significa? Está consumado, não tem mais nada para fazer. Se você crê nisso, você e eu estamos em paz com Deus. Não pelo que eu possa fazer, jamais, mas pelo que Cristo fez. Isso é gozar de paz. E você pode gozar de paz em várias circunstâncias. Nós não estamos estudando nos grupos caseiros sobre alegria e contentamento, que Paulo mesmo ensina em Filipenses, que ele aprendeu a estar alegre em toda e qualquer situação. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. E aprendeu como? Forjado pelo andar com o Senhor, pela palavra de Deus. Como que nós vamos aprender? Com Cristo, na palavra. Como que nós vamos aprender não ser arrogante na fartura e não ser murmurador na escassez? Não a ser orgulhoso quando somos honrados e nem depressivos quando somos esquecidos. Porque para Paulo, ele diz, e nós vemos isso na vida dele, o viver era Cristo. Então nada tinha mais valor para Paulo do que Cristo. Circunstância alguma. Nada o trazia mais valor para ele, nada tirava essa paz dele, porque Cristo era tudo para ele. Por isso que ele chega a falar, o que eu tenho até vergonha de repetir, porque não é uma realidade, fala, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. A vida do apóstolo Paulo, pela graça de Deus, foi o quê? Era Cristo, meus irmãos. Por isso que ele não estava ligando se ele tinha, se ele não tinha, se ele era, se ele não era. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para alcançar aquele que já me alcançou. Nós estamos correndo atrás em resposta do que Cristo já fez por nós. E nós lemos isso em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, porque a reconciliação foi Jesus que fez na cruz. Nós temos paz, fruto da graça de Deus. John Stott também diz que a natureza da salvação é paz ou reconciliação. Paz com Deus, paz com os homens e paz interior. Se nós estamos em paz com Deus, nós vamos desfrutar da paz de Deus. Porque se eu tenho a paz, se eu estou em paz com Deus, fruto da graça de Deus, eu vou desfrutar da paz de Deus, que a paz de Deus é em todas as circunstâncias eu posso desfrutar dessa paz, porque aquela paz já foi celebrada por Cristo. Então agora eu posso gozar da paz de Deus em meio aos sofrimentos, em meio às adversidades que nós não compreendemos, que ninguém pode explicar, mas nós desfrutamos da paz de Deus, porque nós já gozamos de paz com Deus, que foi feita na cruz. Então a fonte da salvação é a graça, o favor livre de Deus. E aqui fala que nós somos justificados. Depois ele diz aqui, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus e nosso Senhor. E aí Paulo, ele vai enfatizar sobre isso. Meus irmãos, isso aqui é tão sério, meus irmãos, que Spru, ele conta que foi feita uma pesquisa entre cristãos. Aqui ele diz assim, entre pessoas que se diziam cristãs. Olha só a resposta, meus irmãos. Pessoas que se diziam cristãs. Foi feita uma pesquisa entre os cristãos e a maioria acreditava que uma pessoa pode ir para o céu fazendo boas obras. Não, eu vou para o céu se eu fizer boas obras. Um grande número afirmou que a reencarnação existe. Você acredita, meus irmãos? E a pessoa se diz cristã, crê na palavra de Deus. E a Bíblia diz, por várias razões, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mais da metade argumentou que há vários caminhos para Deus além de Cristo. Olha o nível de uma pessoa que se diz cristã acreditar em tantas mentiras. Por isso que Paulo combate severamente. Se nós deixarmos passar uma heresia, ela abre porteira para um monte de outras coisas.
Por isso que esses homens combatiam severamente as mentiras, porque se você crê numa mentira, ela sempre vem em bando. Ela vai te levar a outras mentiras, a outras heresias. E aqui fala dessa justificação, que Deus pagou os nossos pecados em Cristo. E o verso 4, meus irmãos, traz uma verdade que agora nós podemos ver de tudo isso que Deus fez. Você pode examinar a sua vida, eu posso examinar a minha. Eu, quando estudava isso aqui, eu falava, Senhor, trabalha no meu coração, eu quero ter essa certeza. O verso 4 diz assim, o verso 3 fala que a graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, o que Jesus Cristo fez no verso 4? Leia na sua Bíblia aí. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A finalidade da morte de Cristo foi pagar os nossos pecados. Foi ser uma oferta pelos nossos pecados. Não tinha uma outra forma de eu e você sermos salvos. Se tivesse, Jesus morreu em vão. Por que ele teve que morrer se nós poderíamos nos salvar? Se você pudesse fazer alguma coisa, por que Jesus fez isso? Por que ele entregou a sua própria vida voluntariamente? João 10 fala isso. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Jesus deu a vida dele, porque ele falou, a única forma de alguém ser salvo é se o grão de trigo nascer, morrer, para gerar muitos frutos. Se ele não derramasse o sangue dele, não tinha nada do que nós pudéssemos fazer. Mais nada, meus irmãos. Não é assim que teria uma chancinha, não teria nada. Não teria chance nenhuma. Então aqui diz, primeira coisa fala da voluntariedade da morte. Ele se entregou. Jesus não foi arrastado para a cruz contra a vontade dele. Ele não foi pego de emboscada, aí não conseguiu escapar e acabaram matando ele. Ele deu a própria vida. Ele tinha poder para acabar com tudo, mas ele veio para aquele fim. Veja a seriedade disso. Ele veio para dar a vida dele, e ele deu a vida dele, voluntariamente. João 10, só abra para vocês verem o que a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 17, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 17. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Fica claro para nós que Jesus deu a vida dele por nós. Foi um ato de oferta pelo nosso pecado que expressa o amor dele. Por isso que nós lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele não negociou, ele não foi constrangido, ele deu. A morte de Cristo não foi primordialmente, meus irmãos, entenda isso, uma demonstração do amor a mim. Claro que foi, mas primeira coisa, ela foi uma demonstração de uma oferta pelo pecado. E isso está incluído o amor. A morte dele pagou os nossos pecados. Não adiantaria só ser uma expressão de amor se não tivesse poder para pagar os nossos pecados. E nisso tudo não tem como separar a expiação do amor, porque se ele deu a vida dele por nós, demonstra amor. Mas ela tem o poder de nos tirar da condenação, de nos tornar justos pela vida de Cristo em nós, a imputação da justiça de Cristo em nós. Deus agora nos olha através de Cristo. Meu pai sempre contava uma ilustração, e esses dias, por acaso, eu achei isso, até postei lá no canal. Uma ilustração de quando que isso acontece com ovelhas e com vaca também, mas uma ovelha que perdeu um filhotinho, morreu. E aí uma outra ovelhinha que tinha perdido a mãe. Então ficou uma mãe que perdeu a filhinha e a filhinha que perdeu a mãe. E essa ovelhinha precisava do leite. Só que essa outra ovelha não aceitava ela, porque cheirava e não via o cheiro, não sentia. Não é minha cria. E o que os
os produtores, os criadores fizeram? Eles pegaram a lã daquela ovelha, filhinha da outra que havia morrido, arrancaram, colocaram sobre essa outra ovelhinha. Eu vi esses dias, eles fazem isso de verdade. Colocaram sobre essa ovelhinha e levaram ela perto daquela mãe. Ela cheirou e sentiu o cheiro do cheiro da filhinha dela sobre a outra. E ela aceitou cuidar dela por causa do cheiro dela. Meus irmãos, isso é um exemplo, sim, não dá, mas nós não conseguimos representar o que Cristo fez. Mas quando nós falamos que a justiça de Cristo foi imputada a nós, é que nós somos aceitos por Deus por causa da vida de Cristo em nós. Então, quando Deus olha para você que creu nele, Ele não vê os seus pecados. Porque se eu olhar para mim e falar assim, como que Deus me aceita? Não tem lógica. Mas Deus, eu estou revestido da justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê a vida de Cristo. Então, eu sou aceito em Cristo. E Deus me aceita por causa de Cristo. Por causa do sangue dele. Não é pelas minhas obras. Deus não vai olhar para mim e falar assim, eu reconheço ele porque ele faz boas obras. Não, eu reconheço porque ele creu naquele que fez tudo. Então é isso que fala dessa justificação. Pagou a nossa culpa. E depois, no verso ali, fala assim, ele se deu a si mesmo para pagar os nossos pecados. E uma outra finalidade, para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo usa aqui, meus irmãos, tirar as nossas raízes deste mundo. O Danilo falou isso hoje, a Bíblia é clara com relação a isso. Não quer que nos tirar geograficamente do mundo. Nunca foi essa a intenção de que eu vou tirar esse povo aqui e colocar ele separado. Muitos grupos já tentaram fazer isso, os Amish e outros. Vamos morar sozinhos, vamos morar sem energia, nada que não vai ter problema. Tem problema. Jesus orou na oração sacerdotal, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, quando ele está falando que uma das finalidades da morte foi pagar os nossos pecados e nos desarraigar desse mundo perverso, ele usou uma expressão que chama aion, chama esse mundo transitório, esse sistema maligno que está contrário a Deus, que está caminhando para a condenação, nós possamos cada dia mais tirar as nossas raízes, parar de viver para este mundo, embora estamos neste mundo. Porque devemos ser sal da terra, luz do mundo. Devemos expressar a glória de Deus no mundo onde nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa família, mas não estarmos arraigados nesse mundo. Aí eu te pergunto, se você olhar para a sua vida hoje, eu olhar para a minha, que tanto arraigado que você ainda está nesse mundo, o tanto que você tira a esperança desse mundo, o tanto que você tira a sua estabilidade, o seu prazer, a sua alegria das coisas desse mundo. Esse mundo está te alimentando, as suas raízes estão tão profundas que você tira toda a esperança, toda a alegria, toda a sua felicidade das coisas deste mundo. Você acorda, vive, dorme, entra nesse ciclo vicioso pensando nas coisas deste mundo. O seu objetivo de vida é viver para este mundo. Por que João fala em 1 João 2, 15, 17? Não ameis o mundo. É essa mesma expressão, não é amar o mundo, a criação de Deus. Não ameis esse sistema corrompido que é contrário a Deus. E nem as coisas que há no mundo. E João fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede do Pai, mas de Deus. Tiago 4,4 fala, infiéis, e a expressão ali é adúlteros. Vocês estão querendo ser amigo de Deus, amigo do mundo? Vocês estão querendo usar Deus para ser feliz no mundo? E a expressão ali é uma expressão de adultério. Você está querendo, uma vez, usar essa expressão, que você está querendo usar o cartão de crédito da sua esposa ou do seu marido para pagar o serviço de uma amante? É isso, meus irmãos. Você está querendo usar a palavra de Deus para pecar contra Ele, para viver nesse mundo? Você está querendo conciliar as duas coisas? E é isso que Paulo está combatendo. Jesus, Ele nos salvou para pagar os nossos pecados. E se nós cremos nisso, meus irmãos, um reflexo direto é que nós não vamos estar mais tão arraigados nesse mundo. Porque nós vemos a vida de Paulo. Paulo, ele estava soltinho do mundo. Quanto mais crescia, mais solto do mundo ele estava. Tanto é que ele falou assim, eu quero estar com Cristo.
Eu quero estar com Cristo. No que depender de mim, eu quero estar com Cristo. Paulo estava vivendo de qualquer jeito por causa disso? Claro que não. O desarraigar do mundo não nos faz ser mau testemunhos, é muito pelo contrário. Porque Paulo combateu em 1 Tessalonicenses os irmãos que achavam que estava desarraigado do mundo, falaram, vamos parar de trabalhar porque Jesus vai voltar. O que Paulo fala? Você não trabalha, você não come. Quem não trabalha, não coma. Então, o compromisso com Deus não nos faz ser negligentes aqui, muito pelo contrário. Só que a minha vida não está sendo extraída das coisas do mundo. O que alegra um incrédulo não é o que me alegra. O que desespera o incrédulo não é o que me desespera. O meu amor não está naquilo que o incrédulo ama. Senão eu estou sendo mundano, senão eu sou um crente mundano, crente entre aspas. Se tudo na minha vida é compatível com alguém que não conhece a Deus, mas a única diferença é que eu venho na reunião domingo, não é isso que o Evangelho nos ensina. Se nós cremos que Deus nos justificou, Ele deu a vida dele, Jesus deu a vida dele para nos reconciliar, para nos trazer perdão e paz, fruto da graça. E agora eu continuo amando o mundo, vivendo aqui por aqui agora. O que mais ocupa o seu pensamento, os seus desejos? Quando você acorda, quando você vai dormir, durante o dia, no que mais você pensa? Porque você fala assim, mas agora até o pensamento... Meus irmãos, quantos textos bíblicos a palavra de Deus fala para nós levarmos cativo o nosso pensamento a Cristo, 2 Coríntios 10, pensarmos as coisas do alto, buscarmos as coisas do alto, pensar em tudo que é verdadeiro, agradável, de boa fama. O Evangelho ele vai santificando os nossos pensamentos, vai redimindo as nossas emoções, ele invade a nossa vida inteira. Se você não tem pensado na volta de Cristo, na palavra de Deus, se você não tem refletido na sua vida sobre a palavra de Deus, se você apenas vai vivendo... Lembra que eu falei esses dias sobre Efésios, como que vive o nécio e o sábio? O nécio é pelo impulso, pelos desejos, da carne, do pensamento, ele vai vivendo, ele não quer refletir. Nós vemos lá em Provérbios, quantos versículos fala que o nécio é um tolo. Ele faz, e Efésios fala isso. Nós éramos assim, nós vivíamos para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos como os demais. Mas se Cristo nos deu vida, não pode mais ser assim. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, mas ser dominado por isso é um mau sinal. Porque se eu ainda estou arraigado. Então, essa expressão, o Evangelho fala de libertação, ele fala de graça, que é o favor imerecido de Deus, ele fala de paz, que é uma consequência da graça. Nós estamos em paz com Deus, e ele fala de libertação. Eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais dominado pelos desejos do mundo, não sou mais dominado, escravizado pelos desejos da carne e do pensamento. Porque o conceito de liberdade da Bíblia não é fazer o que você quer, isso é o conceito de escravidão. O maior engano é que as pessoas acham que liberdade é fazer o que quer. Só que se eu fizer o que eu só quero o que é contrário a Deus, então eu estou sendo dominado pelo pecado que habita em mim. O conceito de liberdade que a Bíblia traz é nós sermos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Não tem um reino neutro. Ou nós somos escravos do mundo ou servos de Cristo. E isso que Paulo, essa verdade, está falando de libertação. Nós éramos escravos, mas agora nós somos libertados. Então, se eu olho para a minha vida, se você olha para a sua vida, e você fala, não, Jesus pagou os meus pecados. Aí você olha para a sua vida, você ainda está tão arraigado nas coisas do mundo, tão dependente disso, tão mundano na sua forma de agir, de relacionar com a sua esposa, com o seu marido, de cuidar dos filhos, de lidar com a sua profissão. Se todo o seu jeito é mundano, mas você fala que Jesus morreu por você, não dá, irmãos. A Bíblia não nos dá margem para isso. É claro que se nós pecarmos, João fala na primeira carta dele, escreva essas coisas para que não pequeis. A Bíblia foi dada para cada vez mais nós sermos libertos do pecado, embora nessa vida nós ainda vamos pecar. Mas João fala, escreva isso para que não pequeis, mas se porventura, acidentalmente vocês pecarem, vocês vão, temos um advogado junto ao Pai. Aí entra o arrependimento, a confissão, a vergonha pelo pecado. Agora, se eu insisto na vida de pecado, se eu insisto na forma mundana de ser, de relacionar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, de trabalhar, de me divertir, de tudo, eu fui salvo do quê, meu irmão? Do que você pode falar que você foi salvo se você tem uma vida igualzinha do incrédulo? Só o seu costume de vir aqui que mudou.
Isso é a religião, porque a religião, ela fala de obras, de morte e de inquietação. Obras porque você tem que fazer. Morte porque você ainda está morto. Inquietação porque você sempre vai estar assim, eu não sei se eu estou salvo, se eu não estou. Que eu não sei se Deus vai me aceitar ou se não vai. E você vai ficar... O Evangelho ele nos liberta. Não para viver para nós mesmos, jamais. Paulo condena isso em Romanos 6. Em Romanos 8, várias vezes. Ele fala lá em Romanos 6, acho que 6,14. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, de acordo que vocês vão servir as paixões carnais, mas sirvam os seus corpos, os seus membros, como instrumento de justiça. O Evangelho nos liberta de nós usarmos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida a serviço do pecado. E nos faz usar tudo isso para servir para a glória de Deus. Então, a forma com que você relaciona, primeiro, que nem nós falamos ontem no Encontro de Homens, primeiro, na sua casa. O termômetro da nossa espiritualidade, não só dos homens, das mulheres também, é a nossa própria casa. Ninguém é mais espiritual do que é dentro da casa. Não é aqui que nós medimos a espiritualidade, é dentro do lar. O tanto que o Evangelho muda a sua vida e muda a minha vida, o tanto que o Evangelho domina a minha mente e as minhas atitudes dentro do lar, na hora de eu lidar com a minha esposa, com os meus filhos, na hora que surge um problema, na hora de eu ser testemunho, na hora que eu erro com os meus filhos, se eu peço perdão em nome de Jesus, se eu falo assim, o Evangelho está mostrando que eu pequei contra você e eu tenho que te pedir perdão. Agora, se você justifica os seus erros, esconde, finge que está tudo bem e passa por cima, você foi salvo do quê, irmão? Pergunta para você, se você está agindo igual um incrédulo, você não foi salvo de nada. Você está com uma fachada. Mas o Evangelho ele nos transforma. E a terceira verdade aqui que diz aqui, para nos desarregar deste mundo perverso. Primeira coisa, o cristão sabe que esse mundo, esse sistema, ele é perverso. Ele é mau. Paulo fala isso em Efésios 5,16, que nós devemos remir os dias porque os dias são maus, são contrários a Cristo. São dias onde a imoralidade e o pecado está sendo legalizado, está sendo incentivado. E Deus está nos salvando disso daí, para nós vivermos de forma santa, mantendo exemplar o bom procedimento, em meio a uma geração corrupta. E a terceira verdade é que fala lá, no final do verso 4, nos desarregar desse mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E aqui fala, meus irmãos, da perfeita harmonia da Trindade. Deus não empurrou Jesus para a cruz. Vamos tentar falar assim para a gente entender. E Jesus também não foi contrariamente à ordem do Pai. A finalidade era essa. Ele diz, o qual se entregou segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele veio para esse fim, a via perfeita, o plano era esse. A cruz não foi um plano B. Jesus não falou, ixi, aconteceu um problema que eu não sabia agora, como que eu vou resolver isso? De forma que a gente não compreende. O Cordeiro era apontado desde antes da fundação do mundo. Desde o Velho Testamento, tudo que acontecia apontava para a morte de Jesus. E nós vemos aqui, ele foi feito segundo a vontade de Deus. Na cruz, a vontade do Pai e a vontade do Filho estavam em perfeita harmonia. Não estava ali, eu não vou, vai, não vai, vou, não vou. Não quero, será que precisa? Não tinha nada disso, meus irmãos. Para fechar, a quem seja, verso 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A glória vai para quem? Para quem que vai a glória, que ele fala aqui? Para quem que vai a glória da graça, da paz, da morte de Cristo? Do fato de nós estarmos sendo desarraigados desse mundo perverso, no fato de Jesus ter ido para a cruz, a glória vai para nós, meus irmãos? Olha o que o texto fala, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ninguém tem o direito de pegar nenhum resquício de glória. A glória é toda para Ele. Porque se Ele não quisesse fazer isso por nós, meus irmãos, Ele continuaria sendo Deus. Isso que fala de graça. Isso que fala de graça. A morte de Cristo pelos nossos pecados, a fim de pagar o nosso pecado e nos trazer paz.
para nos desarraigar, que fala que objetivamente nós já não somos deste mundo. Paulo fala isso em Filipenses 3:20, nós somos cidadãos do céu, mas nós ainda vivemos e tem que haver um sentido progressivo de cada vez mais eu estar experimentando esse desarraigar, essa vida centrada em Cristo e não nas coisas do mundo. Nós estamos, amanhã vocês vão ter que acordar cedo e trabalhar também. Vocês vão ter que negociar, vocês vão ter que estudar, os jovens. Mas como que você vai fazer isso? Com essa consciência de que Jesus já morreu por você, de que você tem que fazer as coisas para a glória dele, mas não como um ímpio faz, porque você tem um novo coração, um novo desejo, uma nova vida, uma nova esperança que é a pessoa de Cristo. A religião trata de obra, dúvida e escravidão. O evangelho de graça, de paz e libertação. O que você está experimentando na sua vida, meus irmãos? O que é o evangelho para você? Ele fala sobre você, sobre o que você pode fazer ou o que Cristo fez por você. Aí as pessoas pensam, mas então fica fácil. É só crer. Ele fala, mas é só crer. Só? Se ninguém crer, se não for pela vontade de Deus. Todo mundo quer fazer alguma... A única religião que fala que nós precisamos crer em alguém que fez foi o cristianismo. O resto todo ensina que você tem que fazer alguma coisa. Para a glória vir para você. Eu consigo, eu faço, eu fiz, eu deixei de fazer. O evangelho fala, creia naquele que já fez tudo por você. Porque só a vida dele podia pagar os nossos pecados. Não tinha uma outra forma, senão Jesus morreu em vão, meus irmãos. Que essa palavra ganhe o meu e o seu coração para que nós possamos experimentar a graça de Deus, se ainda não experimentou, desfrutar dessa paz com Deus e da paz de Deus no nosso casamento, na nossa vida, e experimentar essa libertação que o Evangelho traz, de nós não sermos mais dominados pelo pecado, pelo nosso egoísmo, pelo nosso coração pecaminoso e pelo esse mundanismo. Nós estamos sendo cada vez mais soltos desse mundo, até que Cristo volte e nós não tenhamos mais nenhum sentimento de perda por estarmos indo. Eu já estou solto, é fácil de tirar. Que as nossas raízes estejam na palavra de Deus e não neste mundo. Amém?